Olá, boa tarde. A partir de hoje, o JC Debate apresenta uma série especial em homenagem ao Dia da Mulher. Ela será o nosso tema de hoje até sexta-feira. Nós vamos começar falando das mulheres que usam a arte, a música e as redes sociais para discutir a igualdade de gênero. Quem são e o que pensam as feministas da nova geração? Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. A letra é da própria MC Sofia e a inspiração vem de berço. Todos os eventos, congressos, a gente sempre levou ela. Então foi acontecendo muito naturalmente, porque ela já nasceu nesse contexto, né? O principal meio de divulgação do trabalho da Sofia, que tem apenas 12 anos e já é MC há 5, é a internet. A página do Facebook dela, com quase 100 mil curtidas, tem o objetivo de gerar reflexão a partir das publicações desta pequena grande ativista. Stephanie nasceu em uma família de mulheres fortes. Ela sentiu o preconceito quando saiu de casa para fazer faculdade e hoje usa a internet para lutar contra o preconceito e o machismo. Eu recebo pelo menos uma mensagem por dia, tipo, me agradecendo, me falando, obrigada, eu não tinha pensado sobre isso. Então, isso me mostra que a gente ainda vive numa sociedade onde as mulheres sentem silenciadas. É todo um processo também de fazer um contraponto no sentido de propor uma representatividade positiva. As pessoas gostam muito de falar, alisa seu cabelo, você vai ficar mais bonita, usa isso, usa aquilo, e que eu falo para elas se aceitarem, né? E se gostarem. E para falar sobre a nova geração de feministas, recebemos Nathalie Neri, estudante de Ciências Sociais e influenciadora digital, autora do canal Afros e Afins. A psicóloga Letícia Bahia, diretora institucional da revista digital Das Minas. E a cantora, compositora e produtora Camila Garófalo. E você também pode participar da nossa conversa por meio do Facebook ou do Twitter. Os endereços estão na sua tela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. A reportagem começou mostrando aí a internet ajudando as mulheres a terem voz, né? A expressar a opinião e essa questão aí da discussão da igualdade de gênero. Como é que ela é usada? Ela surge mesmo como uma aliada? Facilita essa luta? Eu tenho certeza que sim. A internet, no meu caso, é uma das minhas principais ferramentas de ativismo. Eu digo que faço um ativismo digital e sem nenhum peso negativo nisso. Tenho plena consciência das transformações que o meu posicionamento online diário causa, não só ao meu redor, mas em espaços muito mais longínquos do que os que eu posso imaginar. Antes da internet, as informações chegavam de forma muito truncada para mim, enquanto uma adolescente do interior de São Paulo, de escolas públicas e sem um mínimo de controle ou de consciência do que acontecia com a sua própria vida. Ter tido acesso à internet, a grupos de Facebook, a páginas, por exemplo, como As Minas, a vários tipos de mecanismos de questionamento da realidade nesse ambiente, sem precisar necessariamente sair de casa ou ser chamada para participar de algum coletivo ou de alguma roda de conversa que eu não tinha noção de onde acontecia na minha adolescência, me transformou completamente e fez com que agora eu pudesse estar armada e munida de outras coisas para conseguir devolver. Agora, por outro lado, tem outro lado, né? Por outro lado, também é um canal aberto que facilita também uma enxurrada de opiniões contrárias, né? Como que vocês lidam com isso, Letícia? Então, Acontece muito. Acontece muito, né? Os trolls são os famosos trolls, né? A internet é um espaço de encontro, né? E eu acho que tem essa beleza de possibilitar que grupos que estavam isolados, né? As mulheres, elas ainda ocupam menos o espaço público, o espaço político, o mercado de trabalho, né? E aí a internet permite esse encontro e essa conversa. Vem junto a crítica, vem junto os trolls. O troll é aquela crítica destrutiva. Vem a crítica construtiva também, né? Mas eu acho que, sem dúvida, o saldo é positivo. Camila. Bom, no caso da música, né, que é o assunto que eu posso falar com propriedade, a internet realmente é muito válida. No meu caso, por exemplo, um clipe que eu lancei que traz outras cantoras, conseguiu me levar mais longe e levar essa música e essa ideia mais longe. Com a música você tem um formato mais lúdico de talvez passar um determinado assunto, e a internet tem esse poder de difusão impressionante. Tem esse lance da bolha também, né? Que às vezes a gente acha que
que está atingindo muitos pontos, mas ali a internet também controla muito o que você curte. Então, na sua timeline vai aparecer só as coisas que você curte, e então você acha que está chegando em tal lugar, mas muitas vezes não. Pois é, aí que eu queria chegar, né? Porque a intenção de vocês é atingir o maior número de pessoas, inclusive aquelas que pensam de forma diferente. Exato. Como fazer isso, então, para não falar sempre para as mesmas pessoas? Eu acho que isso é uma questão bem delicada, né? Às vezes as feministas são acusadas de terem um discurso aguerrido, agressivo, radical, né? Radical, né? E eu acho que é o seguinte, a gente tem muitas vezes esse discurso porque a realidade é dura, né? São 13 mulheres assassinadas todos os dias, das quais 8 são negras, para citar apenas um dado. Então, se a gente está brava, a gente não está brava porque a gente é histérica, a gente está brava porque estamos morrendo, estamos sendo estupradas, e às vezes o discurso sai com essa carga. Agora, a gente às vezes precisa pensar com quem que eu quero falar e de que maneira eu vou falar para conseguir ser ouvida, né? Então, é preciso colocar Para elementos esse discurso também não estratégicos. afastar quem até concorda, Isso. não é? Mas não, vamos dizer assim, às vezes pensa que existe um discurso radical para não afastar essa pessoa. Isso, é um pensamento essa mulher, estratégico, muitas vezes, né? Pensando também. em que objetivos eu tenho, onde eu quero chegar, e aí, bom, qual que é o caminho, né? É que muitas pessoas têm essa ideia de que o feminismo quer se opor ao machismo no sentido de colocar a mulher acima do homem, né? Então, é por isso que é preciso reforçar que não, na verdade, machismo e feminismo não são a mesma coisa, né? O feminismo, ele só quer trazer a igualdade dos direitos para as mulheres, o que não acontece. Então, é super importante que esse assunto venha à tona para que essa igualdade aconteça, que ainda não acontece. Eu gosto muito quando a Letícia fala sobre a necessidade de sermos estratégicas, porque somos múltiplas, né? Nós feministas que estamos em vários âmbitos da sociedade, principalmente no digital, somos múltiplas e é necessário que nós sejamos, que nós possamos falar com determinadas pessoas de determinadas maneiras. Eu foco o meu discurso para falar com mulheres jovens, porque eu sou jovem, tenho 22 anos, então há uma identificação direta comigo, eu consigo mobilizar uma série de expertise sobre internet, sobre redes sociais, falar na linguagem que eu acesso de alguma maneira. Então, eu acho que quanto mais nós estivermos nesses espaços, entendendo que o nosso discurso não precisa ser unitário, único, mas múltiplo, porque somos mulheres múltiplas, falando para mulheres múltiplas, maior o nosso alcance, maiores nossas possibilidades. Já tem gente aqui participando da nossa conversa, o Tiago Peixoto, ele fala, um ótimo tema, eu estou usando esses debates para estudar redação, atualidades para o Enem, que legal, Tiago. Legal. A Ana Medrade Ferreira, ela coloca que se o feminismo é tão bom, por que existe mulher contra ele? Ana, né? A Ana. Olha, Ana, a gente, assim, acho que não dá para eu tentar explicar para alguém por que cada pessoa é contra ou a favor, né? As pessoas se relacionam aí com o feminismo, com a política, com o que seja a partir da sua história de vida. Mas a gente pode começar procurando no dicionário o que é essa definição, né? Para a gente esclarecer, porque como a Camila falou, existe isso. Vamos aproveitar a oportunidade, então, esclarecer o que é. Vamos procurar, né? O que é? O O feminismo é a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. É só isso, né? Não é o que o morte aos feminismo não é. homens. Não é morte aos Não é homens. ódio, nem rivalidade não aos vamos homens. fazer as mulheres serem superiores aos homens. Não é isso, né? Então, algumas pessoas, às vezes, têm uma leitura equivocada do feminismo. E aí, né, enfim, as pessoas vão se relacionando a partir disso. Mas acho que o dicionário é um bom começo, né? Sim, exatamente. Eu acho que eu concordo muito que o feminismo tem uma imagem deturpada do seu significado, muitas vezes, né? Esse lance de falar que as mulheres, as feministas são rivais aos homens, querem ódio aos homens, e na verdade não. Nós queremos sim que os homens ajudem-nos a levar essa mensagem. A única coisa que a gente quer nesse sentido é o protagonismo para a mulher, né? Nós produzimos um festival chamado Sela, que tiveram homens tocando também. Só que, e muita gente falou, pode entrar homem? Homem é bem-vindo? Sim, os homens são bem-vindos, mesmo porque essa mensagem para outros homens, alguns homens não vão escutar as mulheres. Então é importante que esses homens politizados e pró-feministas, né? A gente diz que um homem não é feminista, ele é pró-feminista, porque ele não sente na pele, mas ele pode ser a favor da causa. Então, esses homens, eles são bem-vindos. A única coisa é que eles precisam respeitar o nosso protagonismo nesse sentido. Nesse festival, homens estavam tocando também. Só que o protagonismo era da mulher. Porque eles já são atuantes e marcam presença em tantas áreas. Então, é uma área que diz existe respeito machismo a nós, também que existe na música. machismo também, muito.
Nós vamos falar um pouquinho mais do trabalho de cada uma de vocês. A Nathalie tem o canal no YouTube, como nós falamos aqui já, onde dá voz a essas questões relacionadas à mulher, que é o Afro e Afins. Vamos ver um trechinho? Eu fui uma pessoa que sempre namorei, eu sempre tive relacionamentos. E o que eu percebi ao longo da minha vida é que os meus relacionamentos sempre foram muito pautados em uma dependência psicológica, sabe? Eu nunca me relacionei com as pessoas porque eu queria estar curtindo com alguém, mas porque eu era muito rejeitada, então eu precisava de alguma pessoa que dissesse você é bonita e eu gosto de você. Nathalie, conta pra gente mais um pouquinho desse trabalho. Como é que você faz a escolha dos temas e o que chama mais a atenção das pessoas nas redes? Como eu já havia dito, eu escolhi um grupo com o qual eu queria me comunicar, que são mulheres negras jovens, que não estão nos espaços de militância, que seriam as universidades, os movimentos sociais, e que sentem dores que são muito parecidas com as que eu sentia quando eu tinha 15, 16, 17, 22 anos, até hoje. Então, eu parto muito das experiências que eu tive enquanto mulher negra, os problemas que eu enfrentei sozinha num passado muito recente e também no que essas meninas sempre me perguntam e me pedem. Eu tenho a felicidade de estudar ciências sociais, ter tido esse privilégio de ter entrado na universidade e nesse espaço eu estudo sociologia da educação. Então, eu sempre estive muito ligada à educação, a métodos de ensino, enfim. E o meu canal, ele também se tornou um laboratório para que eu pudesse desenvolver essa série de conhecimentos acadêmicos nesse espaço. Como eu vou falar de feminismo, um conceito tão elitista, um conceito tão complexo que você tem que mobilizar N conceitos, N autores, se você quiser entender a fundo, para uma menina que está no ensino médio, que nunca ouviu falar sobre Simone de Beauvoir, Angela Davis. Sim. Como eu vou mobilizar esses pensamentos, de que forma? E aí eu organizo meus vídeos a partir disso, partindo de um pensamento muito inicial, entendendo que ninguém sabe nada ainda e me colocando no espaço daquelas pessoas. Eu entenderia isso aos 15 anos fora da universidade? Se eu entendo, então eu falo. Se eu não entendo, eu elaboro para falar depois. Muito bom. Tem homens também participando aqui da nossa conversa. O Beto Machado, ele fala, não existe igualdade de gêneros. As mulheres são superiores no quesito sensibilidade, criatividade, são muito mais fortes. Eu acho que moldar a maior criação da natureza em função de ser igual ao macho é retirar bilhões de anos de evolução. É uma pena. Puxa, Beto. Vamos lá, Beto. Eu acho que assim, eu queria começar dizendo, porque teria milhares de coisas a dizer a respeito dessa fala, né? Mas eu acho que, bom, estamos em 7 bilhões de pessoas no planeta hoje, né? 3,5 homem, 3,5 mulher. O Beto está dizendo assim, 3 bilhões e meio de pessoas são sensíveis e aí todas aquelas características que compõem o estereótipo da mulher, né? E uma das coisas que a gente faz no feminismo é tentar trazer diversidade para isso, né? Há homens sensíveis, há mulheres insensíveis, há tudo isso, né? Então essa discussão é um pouco para a gente não precisar ficar se fechando em caixinhas e dizendo isso é coisa de mulher, isso não é coisa de mulher, né? Porque aí o que é? O homem, se ele se torna sensível, ele vira uma mulher? É isso? Né? Então a gente precisa questionar um pouco essas definições, que é o pressuposto parar do pouco Beto. do que é coisa de menino e o que é coisa de Na verdade, menino, o homem sofre um machismo também. Também. Podemos dizer isso para o Beto. Por exemplo, no caso da sensibilidade, de que um homem não pode ser sensível, de que o homem não pode chorar, né? Então ele nasceu com essa cultura e ele acaba sendo prejudicado também, né? De não poder expressar suas emoções. Quando o homem mostra isso, a gente entra na questão da homofobia, né? É isso. Porque aí o cara... Ele se aproxima de um ideal de feminilidade, que é o da sensibilidade, e sofre uma série de pressões sociais. Sim, vamos dizer que ele é gay. O Beto, quando a gente fala sobre feminismo e quando a gente fala sobre cultura e quando a gente fala sobre comportamento, performance, o que é ser homem, o que é mulher, isso definitivamente não está ligado à sua genitália. Eu sei que é um problema entender isso e conseguir separar essas duas questões, mas é muito importante a gente ter essa visão crítica e entender que falar sobre comportamento não é inato. Quem eu sou, quem você é, Beto, quem as pessoas ao seu redor são frutos de toda uma construção social, são frutos de uma história, de um lugar, de um ambiente que definitivamente não está ligado a quem você é biologicamente. Porque se tudo fosse tão fácil assim, né, nós não teríamos um mundo cheio de tanta diversidade. Se o problema não existisse, não existiria... Por quê? Existe essa conversa. Por quê? Porque falar sobre cultura, e por fim, a igualdade da qual a gente fala, Beto, a igualdade de direitos e oportunidades, né? Vou mostrar um trechinho do clipe Camarim, da Camila, para a gente conhecer também melhor o trabalho dela. Eu no seu lugar, eu cantaria para mim. No meu lugar, você diria algo meio tipo assim. Vem
diria algo meio tipo assim. Pois é, Camila, o clipe aí que traz só as mulheres aí em primeiro plano, né? Qual o recado que você pretende passar aí com esse trabalho? Eu acho que, né, no refrão fica claro isso, no seu lugar, no meu lugar. É esse conceito de colocar-se no lugar da outra, né? Esse conceito de sororidade, que é uma palavra que você digita no Word e ela fica sublinhada em vermelho. Ainda nem foi assumida. Mas a sororidade nada mais é do que a fraternidade para as mulheres, né? O conceito de fraternidade vem de, como se diz, amizade, irmãos, né? E a sororidade é entre irmãs. Então, essa troca, eu acho que o conceito Agora, o do engraçado clipe... é que o que a gente percebe até na conversa com os homens, né, é que várias mulheres, até numa relação homossexual, não incomoda os homens, né? Pelo contrário, né? É vista como uma espécie de fetiche, né? Mas fetiche eu acho que no sentido de que quando um homem vê duas mulheres, ele pensa, eu poderia estar ali, né? Está me faltando. Então, eu acho que até nisso tem esse preconceito, só que meio... Sim. Né, um dos grandes problemas maquiado. da homofobia, né, que a gente vê nas discussões nas redes sociais, é que sempre existe aquela coisa, você pode ser gay, você só não pode dar pinta. O que significaria dar pinta? Seria você falar mais fino, você passar batom, você usar saia, tudo que te aproxima da feminilidade. Tudo que aproxima o ser homem perfeito, superior, da mulher que é inferior socialmente, automaticamente o diminui. Então, mulheres se relacionando com mulheres são só mulheres. Homens, ao se relacionarem com homens, se aproximam de mulheres. Na cabeça de homens machistas. Vamos chamar um intervalo com um pouquinho de música? Vamos. Camila. Seu cabo. Ninguém ia ver nada. Você está vendo sororidade. Tormento que não pode mais cessar. E quando te vejo já perdi a compostura. Drama que alimenta meu desejo de ficar. Vou me libertar, que é pra você ver que eu não fui feita pra te distrair. Hoje eu vou fazer o que não fiz, não quero mais seu beijo. Eu volto atrás inteira. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje nós conversamos sobre as novas formas de expressão do feminismo. Com a gente, Nathalie Neri, autora do canal Afros e Afins, a psicóloga Letícia Bahia e a cantora Camila Garófalo. E você pode continuar participando aqui com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Qual que vocês acham que é a principal dificuldade de dar esse recado tão importante? Eu acho que quando a gente fala sobre essas questões, a gente está falando sobre uma necessidade de transformação social. E para algumas pessoas é urgente que a sociedade se transforme. Para mim, enquanto uma mulher negra, é fundamental que a sociedade se transforme. Mas existem pessoas que definitivamente estão confortáveis em algum nível nessa atual conjuntura. Então, quando você questiona a necessidade de transformação desse status quo, você tem automaticamente peraí, calma. As pessoas não entendem que falar sobre feminismo, falar sobre direito das mulheres, não é tirar o direito de ninguém. É simplesmente equalizar a situação, é fazer com que mulheres sejam tão respeitadas quanto homens e tenham os mesmos direitos, os mesmos acessos e, principalmente, não sejam limitadas como são. Eu acho que tenho certeza que a maior dificuldade que eu enxergo no meu trabalho para falar sobre essas questões, não só da mulher, mas da negritude, falar sobre as questões raciais, é quando a pessoa que me escuta se enfrenta com seus próprios privilégios, né? Porque a minha fala demonstra uma série de construções que ela teve na vida dela que a cegaram sobre as minhas questões. Então, reconhecer os próprios privilégios e o lugar que a gente ocupa na sociedade não é negativo de forma alguma e não vai te arrancar do seu espaço. Talvez faça você se sentir menos especial, se você entende todo o contexto de meritocracia, talvez, mas faz parte da vida, né, gente? Antes de eu passar, Letícia, para você, a Laís Vieira, que respondeu essa pergunta aqui com a opinião dela, disse que uma das grandes barreiras para alcançar a igualdade de gênero é que a mulher, muitas vezes, é incentivada a reproduzir o machismo.
Todos nós somos, né? Eu costumo dizer que a gente está num caldo cultural aí de valores e o machismo é um valor alicerçante desse caldo. Então, eu reproduzo, eu que estudo isso, eu que trabalho com isso. Claro, a gente vai buscando uma desconstrução, mas sim, acho que todos nós reproduzimos em alguma medida, né? A Nathalie falou uma palavra aí que é fundamental, que é a palavra privilégio. E eu acho que o maior privilégio de quem faz parte de grupos privilegiados é justamente não precisar se dar conta dos próprios privilégios. Eu, por exemplo, que sou uma mulher branca, enquanto mulher, eu faço parte de um grupo oprimido, um grupo que está no lado ruim das estatísticas. Agora, enquanto branca, eu sou uma privilegiada, né? Eu só fui me dar conta de que, por exemplo, eu não sou a pessoa que quando entra numa loja vai ser confundida com uma empregada ou com uma assaltante. Eu só fui me dar conta disso depois de muita conversa com pessoas negras, né? Porque, normalmente, eu simplesmente entro na loja, simplesmente essas coisas não acontecem comigo e eu não estou pensando, puxa, que bom que dessa vez um policial não veio me parar, né? Então, eu não precisava me dar conta. Eu precisei ir ao encontro dessas pessoas que não têm esse privilégio para me dar conta. Antes disso, eu só seguia a minha vida, né? No sentido de que os homens, voltando no assunto homens, né? É bonito, eu acho bonito reconhecer os privilégios. Por exemplo, um homem branco, classe média alta, ele tem todos os privilégios, ele nunca foi questionado, nunca foi julgado, né? Desvalorizado no seu trabalho. Por quê? Porque ele é branco, porque ele é classe média alta, porque ele é homem. Então, eu acho que parte desse entendimento, parte da beleza desse entendimento dessas pessoas é justamente isso. Eu acho que essa é a chave. Reconhecer os privilégios. Poxa, eu sou branca e sou mulher. Sou oprimida por ser mulher? É a mesma coisa. Né? Eu acho que eu passei por outras coisas. Nós três passamos por coisas diferentes. Então, cada um reconhecer o privilégio é muito importante. E aí a gente não está falando de escolha, né? Uma coisa é eu ser desqualificada, eu perder oportunidades no meu trabalho, porque eu não estudei o que eu deveria ter estudado, porque eu não executo bem o meu trabalho. Mas eu não escolho pertencer ao grupo mulher, eu não escolho pertencer ao grupo ser branca. A Nathalie não escolhe ser negra. Então, a gente está falando de oportunidades e direitos que são concedidos ou negados a partir de um grupo ao qual eu simplesmente pertenço sem escolher. Agora, sim, vocês acham que a ideia... Eu queria até mostrar um pouquinho do site da Letícia aqui, enquanto a gente conversa, que é o trabalho dela, o portal meu e das de minas, de várias outras né? mulheres que estão todas lá, né? A ideia, vocês acham que a ideia assim, dos movimentos feministas, de alguma forma, tem como objetivo final que futuramente essa discussão aqui não seja mais necessária? Vocês acreditam que... num futuro a mais situação distante. ideal... O quanto estamos distantes disso? Eu acho que estamos muito distantes, porque no caso da questão racial, nós não estamos falando só de um reposicionamento, nós estamos falando de uma estrutura de milhares e milhares de anos que se sustentou não só no Brasil, então a gente está falando de uma transformação real das bases da sociedade. E aí parece meio utópico questionar essas coisas, mas a curto e médio prazo nós temos planos, nós temos aí ações afirmativas, nós temos cotas raciais, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos uma série, enquanto movimentos sociais múltiplos, nós tomamos uma série de posicionamentos que visam essas mudanças a longo e médio prazo, mas eu não gosto de ser pessimista, mas eu realmente imagino como um futuro muito, muito distante, porque a gente está falando de uma estrutura, a gente não está falando de um momento que é contra a mulher ou contra o negro. E o que é preciso, então, para encurtar essa distância? Eu acho que o lance da sororidade é muito importante. É muito importante que nós, mulheres, nos enxerguemos como companheiras e não como competidoras. É o que eu costumo dizer muito. Por exemplo, o Festival Sela que produzimos e as minas foram lá e cobriram, por exemplo, né? Então, isso leva mais longe, né? As parcerias entre as mulheres nos levam muito mais longe, né? Acredito que as meninas também. Sim. Acho que isso é muito importante. Nada está dado, né? E não homens, nós não queremos ser iguais a vocês, né? Essa questão da igualdade de gênero é uma outra coisa. Esse é um recado importante. Muito julgada no sentido de, nós precisamos competir para ter o melhor marido, para ter o melhor emprego. Então, na verdade, não é bem assim, né? No meio musical,
existe essa falsa ideia de que as cantoras competem umas com as outras e, na verdade, não. Na verdade, quando você junta todas elas, isso vira pauta de jornal e chegamos mais longe. Infelizmente, nosso tempo acabou. Iria longe aqui essa conversa. Agradeço muito a presença de vocês hoje aqui com a gente, as pessoas, todos que participaram aqui nessa conversa, que enriqueceram o nosso debate. E vamos terminar com música, Camila. O que você vai tocar pra gente? Vou tocar. Vamos Eu tocar não com sou. calma. Ó, sororidade de novo, calma é gente. importante. Eu não sou, uma composição minha. E amanhã tem mais. Nós vamos continuar falando aqui da mulher e o assunto vai ser a violência contra a mulher. Espero você. Quando você me aparece com cara de nada, eu acho que falta o seu amor. Quando você me dispara, eu digo não paro, não quero, não ouço seu pudor. Quando você vem e julga que a roupa que eu uso não te agradou. Quando você vem e me testa e logo atesta que eu sou inferior. Eu não sou, e o pouco que sobrou é grave, mas é quase todo meu. Eu não sou, e a corda te enforcou, rimou e sufocou o que sobrou do que